Ok, pessoal, oficialmente então começando a nossa penúltima aula, né, aula de revisão. A semana que vem é a nossa avaliação, como a de todas também, né? Vocês devem estar aí bem ansiosos já com o final desse semestre. E chegamos ao momento de retirar dúvidas, né? Caso vocês tenham algumas. Eu espero que não tenham, né? Que hoje a gente possa só conversar, dar um alô e dizer que não tem mais nenhuma dúvida, mas se vocês tiverem a dúvida, o momento é agora, tá bom? Como eu falei na aula passada, eu esperava que vocês, nessa semana, vocês pudessem dar uma olhada nos temas e verificar e descobrir se tinha algum ponto que vocês não estavam ainda seguros, tá bom? Foram muitas aulas, né, nessa segunda parte para a avaliação 2, mais do que da primeira, mas a avaliação continua do mesmo tamanho, então não dá para ter, por exemplo, muitas questões de todas as aulas. Tecnicamente vai ser uma, duas questõezinhas de cada aula, mas vocês devem dizer para mim se tem dúvida em alguma parte, tá bom? E a frequência já está aí no chat, para quem está chegando agora, já podem ir respondendo a frequência também, tá bom? E se achar, aqueles que acharem que a aula não tem, a aula de revisão não tem, por exemplo, mais nada para acrescentar para vocês, podem colocar aí a frequência e se tiver alguma outra atividade para fazer, podem ficar à vontade, tá bom? De modo que hoje eu gostaria de trabalhar mesmo com a dúvida de quem tiver dúvida. É só perguntar, a gente refaz aqui, mostra, tá bom? E boa noite a todos. E a fala agora está com vocês. Conseguem me ouvir? Sim. Sim. Ótimo. Tem alguém que tem alguma dúvida em especial que gostaria de que a gente começasse nossa aula? Da minha No parte, não. momento não, professor. Ok. Deixa eu só relembrar para vocês os temas que nós estudamos aqui durante esse período para a segunda avaliação. Nós trabalhamos aqui com o seguinte. Só organizar aqui a minha janelinha para ficar fácil de verificar com vocês aqui. Pronto, nós tivemos a nossa avaliação na aula número 8. Isso foi lá no dia 29 de setembro. E aí, na aula número 9, nós tivemos aqui falando sobre os números racionais, suas representações e posições na reta. Então, eu vou perguntar para vocês assim, sobre os números racionais, nós tivemos aqui 3 aulas. 2 aulas, na verdade. A aula número 9 e a aula número 10. A primeira aula a gente falou sobre como representar um número racional e como é que ele se encaixa na reta numérica. E a segunda aula foi fazer as operações com esses números racionais. Tá? Então, deixa eu perguntar para vocês o seguinte: quando eu falo a respeito de número racional, vocês conseguem me dizer alguma coisa importante a respeito deles? O que vocês já sabem a respeito dos números racionais? Podem abrir o microfone aí e conversar comigo, tá bom? Porque senão a gente não vai ter uma aula de revisão, que aí seria só mais uma repetição aqui. Entenderam a minha pergunta? Quando eu falo a respeito de números racionais, o que vem na mente de vocês? O que é um número racional? Né? Nós tivemos aqui, eu falei 2 aulas. Uma das aulas eu disse para vocês o que era o número racional, como é que vocês faziam para identificar o número racional, como que eles são representados, e na outra aula eu ensinei vocês a trabalharem com ele. Pode falar, Gilene. Professor, eu acho que é todo número que ele pode ser de alguma forma, apresentado por uma fração.
de números Maravilha. inteiros, né? É isso aí, Juliane. Perfeito. Justamente isso que eu queria ouvir. Muito bem, parabéns. Então, dos números racionais, nós temos aqui várias maneiras de representar eles. Como, por exemplo, o próprio número. Eu vou pegar um número qualquer aqui. O número 4, por exemplo, é um número racional. O número 1,2 é um número racional. O número 1/5 é um número racional. Aí a gente pode perguntar o seguinte: poxa, mas então o que é que caracteriza um número racional? Já que eu coloquei três formatos diferentes de números aqui, eu coloquei um inteiro, que seria o 4 aqui inteiro, coloquei um número decimal e coloquei uma fração. Estou dizendo que esses três formatos aqui são de números racionais, então como é que a gente pode fazer mesmo para identificar um número racional? E a Juliane acabou de dizer aí, muito bem falado. Você identifica um número racional se você consegue escrever ele como uma fração, tá bom? Então, nesse caso aí, os números que já são frações, assim, olha, já fica mais fácil de você saber que eles são racionais, né? Mas tem uma característica importante. Você vai dizer que um número é racional se você consegue colocar eles assim, com um numerador, que eu vou chamar de A, e um denominador, que eu vou chamar de B, mas esse numerador e esse denominador tem que estar dentro de um conjuntinho chamado de números inteiros, tá bom? Então, aqui, vai ser número racional, sim, se esse numerador e o denominador forem números inteiros. Porque às vezes a gente fala assim, não, se conseguir escrever no formato de fração, então ele é racional. Mas a gente tem que só que lembrar uma coisinha. Tem que escrever no formato de fração, onde esse numerador e o denominador são dois números inteiros. Qual é a diferença disso, então, aqui para a gente? Muito tranquilo. Se eu escrever, por exemplo, essa fração aqui, ó, deixa eu colocar aqui, a fração 2/3. O 2 é um número inteiro, o 3 também é um número inteiro. Então, eu digo que o número 2/3 é um número racional. Mas, se eu escrever assim, olha, por exemplo, raiz quadrada de 2/3, ó, é uma fração também. Porém, o número raiz quadrada de 2 aqui em cima não é o número inteiro. Aí, nesse caso, ele já não é racional, tá bom? Então, vale muito a pena a gente pensar nisso. Eu tenho que escrever um número no formato de fração, mas o numerador e o denominador têm que ser inteiros. Tá bom? Então, essa é a diferença básica de uma fração qualquer para uma fração que é um número racional, certo? Então, tá. Depois de nós imaginarmos que o número racional pode ser escrito no formato de fração, aí basta você pensar o seguinte, mas então como é que eu posso escrever o 4 como formato de fração? Eu disse que o 4 era número inteiro, era um número racional. Então vamos pensar o seguinte, basta você imaginar qual seria a fração que dá o mesmo valor que o 4, tá bom? Então você pode imaginar um montão de frações. Uma delas seria você dizer assim, que seria o próprio 4/1, né? Porque a ideia de fração é uma divisão do numerador pelo denominador. Então, 4 dividido por 1 é o mesmo 4, portanto, já escrevi o 4 em formato de fração. Para os números inteiros, quando você coloca um denominador 1 em qualquer número inteiro, ele já se transforma em fração. E isso já caracteriza ele como um número racional. Depois nós temos um montão de outras frações que já entra aqui em outro tópico. Isso, André, muito bem. Exatamente. Já era o outro tópico que eu ia falar um pouquinho mais à frente, mas já pegando o gancho aqui agora, é que nos números racionais, fracionários, nós temos a ideia de frações equivalentes, que são aquelas frações que produzem o mesmo valor uma da outra. Então, 8/2 também dá 4. Portanto, é uma outra maneira de representar o 4 como fração. E nesse caso, nós dizemos o quê? Nós dizemos que o 1/4 e, aliás, 4/1 e 8/2 aqui, olha, são duas frações equivalentes, tá bom?
Por quê? Porque elas produzem o mesmo valor, elas valem a mesma quantidade. E esse conceito é muito importante, tá bom? Importantíssimo mesmo. Beleza. E agora, como é que nós poderíamos escrever aqui o 1,2 em fração? Eu gosto sempre de dizer para vocês, já disse em outros momentos, que a maneira que a gente faz, a maneira que a gente lê um número, já diz como ele é no formato fracionário. Tá bom? Então, se você lê esse número como se fosse 1,2, você não vai ter nenhuma dica de como seria a escrita dele. Então, eu vou perguntar para você como seria o nome verdadeiro desse número 1,2, na sua opinião. Como é que você iria ler ele? 1,2. Alguém tem uma dica para me dar? Seria um meio, professor? Não. Não seria um meio. Meio é esse carinha aqui, ó. Vocês lembram de uma coisa que foi assim, ó, depois da vírgula, eu tenho algumas casas decimais. A primeira casinha decimal aqui é chamada de casa dos décimos. A segunda é dos centésimos. Então, quando o número chega a ter um algarismo representativo nessas casinhas aqui, aí o nome do número chega a ter o próprio nome da casa que ele ocupa. Então, por exemplo, eu tenho aqui o 1,2, o 1 está na casa dos inteiros e o 2 está na casa dos décimos, certo? Então, eu digo que são 12 décimos, tá bom? Então, chegou até a casinha dos décimos, eu vou contando como se não tivesse vírgula, 12 décimos. Tá? Então, 1,2 é o mesmo que 12 décimos. Olha aqui a fração, então, gerada, tá vendo? Se você for pegar e dividir a fração, esse 12 por 10, você vai encontrar exatamente 1,2, que já seria aí uma próxima parte da nossa revisão, que seria... Aqui eu já fiz a transformação, tá vendo? Eu transformei já aqui o número decimal em fração, usando o seu nome, tá bom? Que é muito bacana, eu acho muito bacana essa ideia. Caso você não lembre do nome, basta você fazer o seguinte, você esconda essa vírgula aqui, ó, tira a vírgula daqui, e o que sobrou então? Sobrou 12. Né? Então você pensou, opa, então o numerador é 12. Aí você olha, até onde que chegou o meu número? Chegou até a casa dos décimos, então o denominador vai ser 10. Tá bom? Então por isso que é 12 décimos. E para fazer o processo inverso, se você tem uma fração e precisa transformar ela em número decimal, basta você fazer uma continha rápida de dividir o numerador pelo denominador. Então ficaria aqui, ó, 12 dividido por 10. Quantas vezes o 10 cabe dentro do 12? Cabe uma vez apenas e sobra ainda 2, não é isso? Aí coloca uma vírgulazinha aqui e um zero, agora ficou 20 dividido por 10. O 10 cabe duas vezes dentro do 20 e não sobra mais nada. Tá vendo? Aqui volta a ser 1,2 novamente. Tá? Portanto, está correto. 12 sobre 10 é o mesmo que 1,2. Certo? Então tá. Então, nosso primeiro lance aqui, nosso primeiro momento seria isso. Seria identificar um número racional, saber o que é um número racional e os formatos que ele se apresenta. Tá? Então, o número racional, a Giuliane falou muito bem, são todos aqueles que podem ser colocados em formato de fração. Próximo ponto, eles se apresentam de três formas diferentes, tá bom? Três formas, ou melhor, quatro formas diferentes. Vamos colocar aqui quais seriam essas formas. Um número inteiro é um formato de fração, ou é um número racional, tá bom? Depois eu tenho o número decimal, é um formato de número racional. A própria fração é um formato decimal. E o número misto, que também é um número racional. Então, você pode ter aqui ó, todas essas representações. No geral, eu vou apagar aqui o número inteiro, porque inteiro não seria um formato, seria um grupo, não um conjunto. Vou deixar só essas três aqui,
que fica mais tranquilo para vocês entenderem, que acho que é os 3 modos que eu estou cobrando na avaliação. Então, formato decimal, fracionário e misto. Decimal é o que tem vírgula, já está aqui. Fração não é novidade para ninguém. Agora, o número misto é aquele número que combina uma parte inteira com uma parte fracionária. Por exemplo, 2 e 1/3. Vocês podem ver em algumas receitas por aí, em alguns locais onde usa muito medidas, vocês podem ver esse tipo de número. Talvez até as meninas ou os rapazes que gostam de fazer receita por aí devem ter visto esse tipo de número em algum desses locais. Então, quer dizer o quê? Esse número misto, ele tem uma parte que é inteira, quer dizer, eu preciso usar 2 partes inteiras de alguma coisa, mais 1/3 da próxima unidade, tá bom? Então, esse aqui é chamado de número misto. E como é que você transforma esse número misto em fração novamente? É bem tranquilo. Se você desejar ou precisar transformar um número misto em fração, pensa o seguinte, olha para o denominador aqui, quem vai mandar é o denominador, certo? Acho que eu perdi aí o sorriso. 1,5 xícaras, olha aí. Muito bem. Isso aí, André. Você gosta de cozinhar, André? Só amo, professor. É, né? Muito Uhum. bem. Eu também gosto de cozinhar, mas minha esposa disse que não é muito bom eu ir na cozinha, não, que não sai coisa gostosa, não. Mas eu acho bom também. Beleza. Então, olha aí, como é que a gente pode fazer para transformar o número misto? Você pensa o seguinte, 2 e 1/3 é a mesma coisa que você juntar 2 inteiros mais 1/3. Então, tecnicamente, você tem aqui uma soma, mesmo não aparecendo a operação, mas seria isso. Seria 1/3, que seria a parte fracionária, junta com as partes, o 2 inteiros. Aí você pensa, poxa, para me somar frações, eu preciso que os denominadores delas sejam iguais. Aí a gente transforma esse 2 aqui, ó, para ficar com o denominador 3. Então, você coloca o denominador 3 aqui e pensa, que número que eu vou dividir aqui por 3 que vai ser igual ao meu 2 que tinha aqui? Aí você já mata a charada. Opa, então fala, isso aqui é o 6 que tem que estar aqui. Então, 6/3 é o 2. Portanto, 2 inteiros transformado para terços são 6/3. Aí agora fica fácil somar. 6/3 mais 1/3 são 7/3. Olha aí. E aí está transformado a nossa fraçãozinha, o nosso número misto em fração. Tá bom? Isso caso vocês precisem para responder algum problema ou fazer algum tipo de cálculo que vocês precisarem. Legal? Qual é uma maneira mais rápida de vocês fazerem essa transformação aqui? Aqui eu mostrei a parte, vamos falar assim, a parte matemática, a parte bonita e a parte lógica da matemática. Agora, se vocês querem fazer de um modo mais rápido, 2 e 1/3, basta vocês pensarem o seguinte, olha, vocês multiplicam o denominador aqui pela parte inteira, ó, 2 vezes 3 dá 6, 6 mais o numerador, ó, mais 1 dá 7. Tá vendo? Multiplica 2 vezes 3, mais 1, deu 7. E conserva o denominador. Pronto. Também chega no mesmo resultado. Legal? Até aí tudo tranquilo para vocês? Sim. Maravilha, então. Então, deixa eu partir para a próxima. Eu vou agora mostrar para vocês a ideia de localização de um número lá na reta, tá bom? Porque todo número ele tem uma localização específica na reta numérica. Acho que também não tem muito problema isso para vocês, mas é sempre bom a gente estar relembrando, tá bom? Então, todo número tem um início sempre no zero, tá bom? Quer seja ele negativo, quer seja ele positivo, o início de todo número é no zero, tá bom? Então, e a reta numérica, para ficar bem organizadinha, ela foi dividida por unidades. Então, a gente inicia colocando logo os números naturais na reta aqui. Eu vou colocar na parte positiva, porque a parte negativa é idêntica, então não precisa a gente ficar repetindo tudo para a parte negativa. Pronto. Agora, vamos pensar o seguinte. Vamos imaginar onde moram as frações aí
dentro desses números. Aí eu vou pedir que alguém de vocês aí me dê uma fração qualquer, pessoal. Me dá uma fração que vocês acham interessante, que a gente localize ela aqui. Onde é que ficaria a fração aqui que você imaginou? Quem pode me dar uma fração? Que vier na sua cabeça aí. 2/3. Um quarto. Opa, tivemos duas respostas. Alguém falou 2/3 e 1/4. Então vamos ficar com as duas. Pronto, 2/3 e 1/4. E agora, para quem não falou, eu vou perguntar o seguinte. Primeiro, onde vocês acham que fica o 2/3? Entre o 0 e o 1, entre o 1 e o 2. Opa, faltou o meu 2 aqui, olha que coisa estranha. Deixa eu consertar aqui. Vão pensando aí. O 2/3 fica entre o 0 e o 1, entre o 1 e o 2, ou entre o 2 e o 3? O que vocês acham? Entre o 2 e o 3. Entre o 2 e o 3. Então, vamos pegar aqui. 2/3 ficaria aqui em algum lugar entre o 2 e o 3. Na opinião do nosso guerreiro aí. Quem mais? Alguém mais? Ninguém se arrisca? Beleza, pois vamos trabalhar essa ideia então aqui. Vamos ver aqui se realmente o 2/3 está aqui entre o 2 e o 3. Como é que você faz para saber onde fica mesmo, onde mora? Eu gosto de usar essa palavrinha assim, onde mora a fração. Por quê? Porque naquele localzinho só existe ela, tá bom? Não existe outro número que fica naquele local. É único, é uma morada única. Existem os equivalentes, mas como os equivalentes são todos iguais, então nós dizemos que nenhum número está no lugar que outro número está, tá bom? Portanto, a matemática é super organizada nesse sentido. Se você tiver alguma dúvida de onde mora, onde localiza esse número, você pode fazer de algumas maneiras diferentes. A primeira delas é você entendendo o que significa esse terço aqui, tá bom? Então, quando o denominador indica que alguma coisa, alguma unidade foi dividida em 3 pedaços, tá bom? E a unidade para nós aqui, pessoal, ela é justamente essa distância aqui, ó, entre o 0 e o 1, tá bom? Então, esse pedacinho é uma unidade. Se você pegar aqui do 1 até o 2, você também já tem outra unidade. Aí as duas juntas vão formando todos os segmentos de reta. Mas vamos pegar uma unidade e dividir em 3. Então ficaria assim, olha, se eu pegar a primeira unidade aqui e dividir em 3 partes iguais, vou colocar aqui a divisãozinha, cada pedacinho desse aqui, ó, representa 1/3. Porque eu peguei uma unidade, tá vendo aqui, ó? Peguei uma unidade e dividi em 3 pedaços. O próximo pedacinho aqui também é outro 1/3, tá vendo? E o último pedacinho aqui é outro 1/3. De tal forma que, como eu peguei a unidade e dividi em 3 partes, cada pedaço é 1/3. Se eu juntar os 3/3 novamente, vira 1. Mas nesse caso aqui, nós estamos interessados em quantos terços? Estamos interessados em 2/3. Está vendo? 2/3. Portanto, o 2/3, olha onde é que ele mora. Bem aqui, ó. Eu vou pegar 2 pedacinhos de 1/3. Tá? Então, é nesse pontinho aqui, que eu vou até colocar ele de vermelhinho aqui para nós. Bem aqui, ó. Que mora o 2/3. Veja. Eu gosto sempre de fazer essa pergunta, onde mora o 2/3, porque uma boa quantidade de nós, até mesmo os adultos, a gente vai ser levado porque eu vi um 2 ali, vi um 3 embaixo, vejo o 2 na reta, vejo o 3 ali também, então penso, o meu cérebro me leva diretamente para ali. Eu não olhei o nome de quem falou que o 2/3 estava entre o 2 e o 3, mas isso aí é quase 100% das pessoas que a gente pergunta, diz que 2/3 está entre o 2 e o 3, realmente. Mas olha a diferença aí. O 2/3 está ali entre o 0 e o 1. Um pouquinho mais perto do 1. Legal? Deu para poder captar a diferença aí, galera? Beleza.
Muito bem. Agora vamos pensar no 1/4. Onde é que esse 1/4 está? Se o 2/3 já está localizado ali, vamos agora tentar localizar o 1/4, tá bom? Vamos dar uma limpadinha bem aqui. Vou dar um... Olha... Vou apagar logo tudo. 1/4 agora. Vou fazer a retinha novamente. Aqui estaria o nosso 0, aqui estaria o nosso 1. O 2 estaria em algum lugar por aqui, e aqui vai ao infinito. A nossa unidade está aqui, ó, do 0 até 1. 1/4 me diz o quê? Que eu tenho que pegar uma unidade, dividir em 4 partes e pegar apenas uma das partes, tá vendo? Então vamos lá. Vou pegar a unidade, está aqui, vou dividir ela em 4 partes idênticas. Ó. Vou pegar uma dessas partezinhas só. Então, cada uma dessas partezinhas tem o mesmo tamanho, é tamanho de 1/4, tá bom? Então, se eu quiser medir 1/4, vai do 0 até esse pedacinho aqui. Então, aqui é que mora o 1/4. Se eu quisesse pegar aqui 2/4, se eu quiser pegar 2/4, eu conto 2 pedacinhos, mas começo medindo do 0 também, tá bom? Então, 2/4, ele começa do 0, vem até aqui, e aqui mora o 2/4, que é a mesma coisa que meio, tá bom? E assim por diante. Então, 1/4 está bem aqui, também entre o 0 e o 1, só que mais próximo agora do 1. Ou seja, qualquer fração você pode representar na reta. Mesmo que a sua reta numérica tenha apenas números inteiros, você vai precisar fazer aí vamos falar assim, usar um raciocínio lógico para poder encontrar o lugarzinho dela, tá bom? Aqui está o 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Alguém me pediu para representar uma fração, tipo, botar aqui 5/3. Olha aí. Onde é que vai estar a fração 5/3? Como é que você faria para fazer isso? E agora, deu dúvida para vocês? Sim ou não? Me diga aí, quem sabe mais ou menos onde é que está 5/3? Está entre quem e quem? Rapidão, assim, em 2 segundos. Quem me diz? Cinco terços. Está entre quem e quem? Vai lá, me ajuda. Professor, acho que está entre o 2 e o 3. Opa, vamos lá, então. 5/3 estaria aqui entre o 2 e o 3, em algum lugar por aqui. Obrigado pela participação aí. Vou colocar aqui o símbolo de dúvida, porque a gente vai conferir se é verdade ou não. Alguém tem alguma outra opinião? Ninguém quer manifestar? Bem, tem 2 maneiras de você fazer isso daí para você saber o lugar que ele vai estar. Você vai decidir qual é a mais fácil para você, tá bom? Eu vou relembrar aqui para você as duas. A primeira delas é você ir dividindo as unidades de 3 em 3 partes, tá bom? Então, aqui, o denominador é que lhe dá a luz do que você vai fazer. Se o denominador aqui é 3, significa que cada unidade vai ser dividida em 3, tá bom? Em 3 partes iguais. Então, eu começo pela primeira. A primeira que eu vou dividir em 3 partes iguais. A segunda eu vou dividir em 3 partes iguais. A terceira também vou dividir em 3 partes iguais. E assim por diante. Você vai dividindo até onde você achar que é necessário. E agora você vai contar quantas partezinhas dessas? Você vai contar 5 partes. Está começando sempre de onde? Do 0. Conta comigo então, olha. Uma aqui, ó, 1/3 já está aqui. Mais uma, 2/3. Mais uma, 3/3. Mais uma, 4/3. Mais uma, 5/3. Opa, já chegou onde eu queria. Pronto, então eu paro. Aqui, ó, nesse lugarzinho, ó, nesse pontinho aqui, é que é a moradinha dos 5/3. Olha. Então, não é entre o 2 e o 3, seria entre o 1 e o 2. Mais próximo um pouquinho do 2. Legal? Esse método é tranquilo para vocês? É facinho ou não? Até agora tá de boa, professor. De boa, né? Joia.
Qual é o outro método de vocês fazerem para vocês descobrirem onde seria? Seria fazer uma continha, pegar o 5 e dividir para 3, tá? Vamos fazer essa continha aqui, ó. Pega aqui o 5 e vai dividir para 3. Então, quantas vezes o 3 cabe dentro do 5? Cabe só uma vez. Então, sobra 2, certo? 1 vezes 3 é 3, para 5 ainda falta 2. Acrescenta um zerinho aqui e uma vírgula aqui, ó. 20 dividido para 3. Quantas vezes cabe o 3 dentro do 20? Você vai colocar aqui, cabe um 6. Certo? 6 vezes 3, 18, e sobra 2 novamente. Ó. Então, você vai acrescentando 0 aqui. Ou seja, vai dar sempre 20 aqui e vai dar sempre 6 aqui. Seria uma dízimazinha periódica. Então, dá 1,666. Aí você vai saber, poxa, 1,666, eu não sei bem onde é que fica, mas eu sei que é um pouquinho mais para frente do meio. Então, já tenho 1. Se fosse 1,5, seria bem no meio, entre 1 e o 2, certo? 1,5 seria aqui mais ou menos, ó. 1,6 seria um pouquinho mais para frente. Então, por isso você arriscaria a dizer que seria por aqui assim, tá bom? Então, seria 1,666, assim por diante. Quando você faz a divisão, você não identifica exatamente o lugar, porque você não partiu as unidades em pedaços iguais, mas você chega numa aproximação muito boa, tá bom? Então, no geral, a gente não quer saber se você consegue saber o local certinho, se for para ir pelos decimais, mas se você já identificar a aproximação, ele já é muito bom, tá bom? Então, são esses dois processos que você pode fazer. Ou você vai dividir nas unidades pela quantidade que o denominador está dizendo, ou você divide o numerador pelo denominador, transforma em decimal, e a partir do zero você conta aquele comprimento que deu no decimal, que no caso, 1,6. Ok? Bem, então temos aí o próximo passo da nossa revisão. Quem tem alguma pergunta aí, falamos um pouco sobre os números racionais. Alguém tem algum tipo de dúvida? De outro tema das nossas aulas? Pode falar. A questão da figura geométrica vai cair na prova. Tem algumas questões de geometria, sim, das últimas aulas. Por quê? Porque tá bem vivo na nossa mente, vai cair sim. Tem alguma dúvida? Tema da atividade 11. Tá, deixa eu ver aqui qual é essa atividade 11 aqui, que você está me pedindo. É a mesma dúvida minha que nem consegui responder também, professor, essa daí. Certo, atividade 11. As ideias da probabilidade? Vamos ver aqui. Ok. Essa parte da probabilidade, deixa eu passar para vocês a ideia, né? Relembrar a ideia aqui do que é ela. Para que a gente consiga conversar um pouquinho. Então tá, vamos pensar o seguinte. O que é o termo probabilidade em si? É a mesma ideia que nós chamamos de chance, tá bom? A chance de acontecer alguma coisa. Essa palavra chance, em matemática, se chama probabilidade. E assim, tem eventos que podem ser medidos, essas chances de acontecer. Não é igual, por exemplo, agora eu estou vendo aqui, por exemplo, aqui fora está dando alguns relâmpagos, vamos dizer assim. Eu vejo os relâmpagos e digo assim, tem 50% de chance de chover. Eu não posso afirmar isso porque não tem como eu medir a chance de chover pela quantidade de relâmpagos que cai. Então, tem fenômenos que a gente chama de fenômenos probabilísticos, que é possível a gente medir a chance de acontecer, e tem eventos que não são probabilísticos, que não tem como a gente medir, como é o caso que eu acabei de falar de relacionar os relâmpagos com a chuva. Quais são aqueles eventos probabilísticos que são possíveis da gente trabalhar com eles? Aqueles que são possíveis a gente contar as possibilidades de acontecer.
Para quem está iniciando a carreira, a gente usa sempre conceitos bem simples de coisas que a gente pode testar e verificar. Vamos pensar, talvez, aqui uma brincadeira que vocês podem já ter feito aí em algum momento da história da vida de vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer um desenho aqui para exemplificar o que eu quero dizer aqui. O que seria isso para você? Uma sandália. Isso. Uma sandália, uma sandalinha, exatamente. Então, quem de vocês já brincaram, por exemplo, de jogar a sandália para cima? Se ela caísse virada para cima assim, você ganhava. Se caísse com o cabresto para baixo, a outra pessoa ganhava. Quem já brincou assim? Alguém de vocês? Eu não. Ah, que pena. Não teve ninguém aí que brincou? Já brinquei demais disso. Beleza. Mas o fato é que isso aqui vai nos dar uma opção bem interessante da probabilidade. Se você jogar essa chinela para cima, tecnicamente, ela vai cair apenas de dois jeitos. Ou ela cai com a sola para baixo e o cabresto vermelho para cima, ou ela cai com a sola para cima e o cabresto vermelho para baixo. Concorda comigo? Vão conversando comigo, porque agora eu preciso que vocês me interajam aí para dizer se estão entendendo o que eu estou querendo passar, tá bom? Pode abrir o áudio e falar mesmo. Bem, então nesse caso aqui, nós vamos fazer o seguinte, olha, se cair com o cabresto para cima, nós vamos chamar assim, olha, nós vamos chamar ele de posição C, tá bom? Se cair com o cabresto voltado para baixo, nós vamos ter a posição B, o evento B aqui. Isso quer dizer que o meu espaço amostral, olha só, a gente chama espaço amostral o conjunto de possibilidades que pode acontecer num certo evento. Qual é o símbolo desse espaço amostral? É uma letrinha grega. Aqui, ó. Essa letrinha ômega aqui. Mas o que importa é a ideia. Então, o meu espaço amostral, nesse caso, é um conjunto que tem duas possibilidades. Ou ela cai para cima, ou ela cai para baixo, com o cabresto para cima ou para baixo. Então, tem duas possibilidades. Agora, se eu perguntasse para você o seguinte, qual é a probabilidade ou qual é a chance dessa sandália cair com o cabresto voltado para cima? Como é que nós faríamos essa continha de probabilidade aí? A gente faria apenas o seguinte, ia contar, por exemplo, eu quero fazer um evento, eu quero tratar aqui do evento onde ele cai para cima, certo? Vou só colocar aqui, o evento cair para cima. Vou usar só a palavra cima que você já entende. E aí eu faço o quê? Eu vejo quantos elementos tem nesse evento que são favoráveis. Tá bom? Eu chamo N de C, quer dizer, o número de elementos que teria o meu evento C. De quantas maneiras diferentes essa sandália poderia cair virada para cima? Apenas uma, né? Só uma forma, só ela para cima. Então eu digo que o número de eventos favoráveis com a sandália com o cabresto para cima seria só um. Aí eu tenho aqui também agora, olhando para o meu espaço amostral, eu tenho um número de elementos possíveis de acontecer aqui no meu espaço amostral, são duas possibilidades. Então, são esses dois números que são importantes para vocês quando vocês estiverem tratando de probabilidade, tá, pessoal? A primeira é o número de possibilidades de acontecer o evento que está dentro do seu espaço amostral. No nosso caso aqui seria cair para cima ou cair para baixo, então são duas possibilidades. E quando você especifica o evento que você deseja trabalhar, que no nosso caso eu queria apenas analisar o evento virado para cima, eu só vejo que tem uma possibilidade apenas de cair. Então eu digo o seguinte, que a probabilidade da minha sandália cair com o cabresto para cima vai ser o quê? Uma divisãozinha, uma razão, uma relação entre os casos favoráveis, que seria apenas um, entre todos os possíveis, que seria dois. Ou seja, tem a metade das chances de acontecer.
Se você for dividir 1 para 2, você vai achar 0,5, tá? Que seria o quê? 0,5%, 50% de chance, né? Transformando isso aqui em porcentagem, você tem 50% de chances dessa sandália cair com o cabresto voltado para cima. Então, tecnicamente, essa é a ideia de probabilidade. Tá certo que eu usei aqui um conceito muito simples, muito fácil, apenas com duas possibilidades. Mas e se a gente colocar um sistema com mais possibilidades, né? Um problema, uma situação com mais possibilidades, como ficaria isso? Então, vamos pensar aí em algo um pouquinho mais arrojado, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, deixa eu caçar aqui algo que seja bem do dia a dia de vocês, como vestir roupas, por exemplo. Acho que eu até usei isso na sala outro dia. Se nós tivermos assim, ó, uma pessoa que tem camisas, deixa eu colocar aqui, ele tem aqui 5 camisas, tem 3, vou botar aqui, vamos botar aqui como se fosse feminina, para ficar as letras melhor, 3 saias. Pronto, vou usar esses dois tipos de vestes aqui. Eu tenho aqui uma pessoa que vai sair, que tem 3 camisas e tem 5 camisas e 3 saias. Dessas 5 camisas aqui, ela tem algumas cores variadas aí. As saias também têm cores e modelos variados. Nesse primeiro momento, nesse primeiro modelo, fica só assim, sem imaginar as cores. Mas toda vez que a pessoa vai sair, ela usa uma camisa e uma saia, por exemplo. Então, vou dizer aqui, quantas possibilidades tem de uma pessoa sair se organizando com a camisa, com 5 camisas e 3 saias? Seria mais ou menos essa ideia de vocês construir o seu espaço amostral, tá bom? Então, o meu espaço amostral aqui, então, o número de elementos do meu espaço amostral teria que ter o quê? Você pensa assim, não, para cada uma das camisas que eu tenho, eu posso usar uma saia. Então, seria 5 vezes 3, que daria 15 maneiras diferentes da pessoa sair organizando, se organizando com essas 5 camisas e 3 saias. Legal? Então, eu teria aqui 15 maneiras diferentes de uma pessoa se vestir com isso. Até aqui tudo bem, não tem nada de muito diferente ou de muito estranho. Mas se agora a gente pensar o seguinte, dessas 5 camisas aqui, 2 delas são azuis. Tá vendo? 2 camisas são azuis. As outras 3, por exemplo, são pretas. Ó. E agora eu posso fazer uma pergunta aqui, assim, qual a chance? Uma pessoa vai lá ao acaso no guarda-roupa rapidão, pega uma camisa e pega uma saia, tá tudo misturado lá. Então, qual a chance? Deixa eu colocar aqui. A mesma coisa que probabilidade, certo? Qual a probabilidade de sair usando uma camisa preta? Olha aí, ó. Viram? Então, agora já pode falar, Eliane. Eliane levantou a mão? Pode falar, por favor. Alô, vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Sim. Ah, tá. Acho que é a Eliane que não está me ouvindo, porque ela levantou a mão aqui e não responde. Tudo bem, vamos continuar. Quando ela conseguir falar, pode ficar à vontade, viu, Eliane? E abrir o microfone aí e falar, tá bom? Beleza. Olha só o quanto é interessante agora você fazer uma análise aqui. Você sabe que consegue se organizar de 15 maneiras diferentes. Professor, a Eliane quer falar. Pode falar, Eliane, é que eu perguntei aí não falou?
Ela levantou a mão e acho que ela queria falar. Sim, eu tô perguntando para ela se ela quer falar aqui, mas ela não está respondendo. Acho que ela não está me ouvindo. Eliane? Acho que ela perdeu a conexão lá, talvez. Vejam aí, alguém veja com ela aí se consegue falar com ela aí. Bom, enquanto ela volta para poder tentar falar aqui, vamos continuar. Bem, então nós temos aqui agora essa ideia. Ó. Com 5 camisas e 3 saias, eu consigo me organizar, ou uma moça consegue se organizar de 15 formas diferentes, mas agora eu tenho, dentro das camisas, eu tenho 3 delas que são pretas. E eu pergunto, qual é a probabilidade de ela pegar lá uma camisa ao acaso e essa camisa ser uma camisa preta? Certo? Então, como é que você pode pensar nisso? Então, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Beleza, então você pode pensar o seguinte, se 2 das camisas são azuis, então você teria uma camisa 1 que é azul, outra camisa, a camisa 2 que é azul, mas a camisa 3 é preta, a camisa, deixa eu colocar aqui na corzinha preta mesmo, que fica mais legal. Olha só, a camisa 3 é preta, a camisa 4 é preta e a camisa 5 também é preta. Olha aí, ela tá pensando na PA. Rapaz, você é um menino chique, poderoso aí. Então, basta você pensar o seguinte, olha. Se ela for escolher a camisa 1, ela tem aqui 3 modos de escolher a camisa, a saia. Então, já tem 3 possibilidades com a camisa 1, tem mais 3 possibilidades com a camisa 2, 3 possibilidades com a camisa 3, porque para cada camisa, ela pode escolher o quê? Ela pode escolher uma saia, não é isso? São 3 saias. Então, quer dizer que dentre as 15 possibilidades, 9 delas usa uma camisa preta, certo? Então, quer dizer que o número de eventos favoráveis aqui para ser uma camisa preta, olha só, são 9 das possibilidades. Portanto, nós poderíamos dizer o seguinte, que a probabilidade de sair vestido numa camisa preta seria o quê? 9 entre 15. Olha aí, porque nós teríamos 9 possibilidades de ter uma vestimenta de camisa preta combinada com as 3 saias diferentes. Tá? E aí essa é a ideia de você fazer a probabilidade. Tem só 2 caminhos. Você descobre o seu espaço amostral, e no nosso caso aqui, você não precisa nem saber quais são os elementos do espaço amostral, como eu estou falando aqui, mas você precisa saber a quantidade de elementos. No nosso caso aqui, a quantidade de elementos era 15, tá vendo? Então, eu não preciso saber se saia branca com camisa preta, se é saia azul com camisa vermelha, não preciso disso, basta saber o total de possibilidades que me interessa, tá bom? Então, essa é a ideia principal. Legal assim para vocês? Joia. Muito bem. Vamos então a quem falou da parte da geometria, né? Quem foi que falou? Qual a dúvida que você gostaria que a gente tratasse? O tempo é rápido, não dá para fazer muita coisa, mas pelo menos se conseguir tirar alguma dúvida, fica mais tranquilo. Na parte de geometria. Alguma dúvida especial? Não? Bom, então deixa eu falar aqui por minha conta, já que vocês ficaram caladinhos aí. A parte geométrica, muito, muito bacana, assim, eu sou um dos apaixonados pela geometria,
E uma das partes bem legais da geometria é onde você tem os polígonos que são regulares. Não vou usar aqui o GeoGebra, porque demora um tempinho para ele abrir aqui. Eu vou tentar desenhar para vocês aqui alguma coisinha, mas sempre nessa ideia aqui, tá bom? Então, os polígonos, tem poliedros. Então, polígonos e poliedros, qual é a diferença deles? Os polígonos são planos, certo? Então, eles são desenhos em um plano. Então, você tem polígono como sendo o quê? Triângulos, né? Por exemplo, tem o quadrado, retângulo, temos o pentágonos, hexágonos e assim por diante. Então, esse tipo de figuras aqui são polígonos, são planos. Agora, os poliedros, qual é a característica de um poliedro? É que ele é uma figura do espaço, tá bom? Quer dizer, ele não é apenas um desenho, ele representa algo que ocupa um lugar no espaço, ele tem um volume, você consegue pegar nele e assim por diante. Então, os poliedros, eles são qualquer coisa, de qualquer forma que tenha, que esteja no espaço, mas que os lados dele, as faces, sejam formadas por figuras geométricas. Lógico que tem aqueles poliedros que são mais comuns, né? Então, vamos colocar aqui os poliedros mais comuns, por exemplo. Então, nós temos aqui a ideia de uma caixinha, tá? Eu estou tentando fazer aqui uma figura espacial para vocês observarem aí, que a característica de um desenho espacial é um pouco diferente do desenho plano. Embora você esteja vendo aqui no plano da tela do computador, mas ele dá a ideia de uma figura espacial, né? Então, nós temos aí os cubos, por exemplo. Nós temos, quem mais? As pirâmides, né? Deixa eu fazer aqui uma pirâmidezinha aqui. Inclinada aqui, ó. Uma pirâmidezinha aqui. E nós teremos também aí, por exemplo, poliedros que não sejam regulares, tá bom? Que sejam figuras que tenham bases bem diferentes daqueles comuns que a gente costuma identificar no dia a dia. Vamos colocar aqui um poliedrozinho bem básico para vocês. Como se fosse a letrinha L deitadinha aqui, ó. Então, aqui seria também um poliedrozinho que não é tão comum. Agora, além dos poliedros, nós temos também os corpos redondos. Quem são os corpos redondos aí no caso? Seriam aqueles que são também do espaço, mas não são de faces planas, tá bom? Então, os corpos redondos são muito fáceis da gente poder reconhecer eles, por justamente ter essa característica arredondada. Quem são esses danadinhos aí? Um deles, o bem comum no nosso dia a dia também, é o cilindro, né? Olha aí. Nós temos nosso cilindro aqui. Outro primo do cilindro, que a base também é circular, seria aqui o cone. E a irmã deles seria aqui a nossa esfera. Olha aí. Todos esses objetos aqui, esses formatos, dão a ideia de quê? De corpos redondos. E outros também que tenham pedaços dele que sejam formados a partir dessas ideias aí. Então, tecnicamente, nós temos aqui o espaço dividido nesses... Aliás, a geometria dividida nessas duas grandes áreas. A área do plano, com seus polígonos, e a área dos poliedros, com seus corpos redondos, e a área do espaço, aliás, com seus poliedros e seus corpos redondos aí também. Só que há muito mais do que isso. Há ângulos aí, há retas, semi-retas, muita coisinha que vocês podem estar trabalhando e estudando.
Dentre todas as coisas que tem dentro dos polígonos do plano, uma delas, que não me falha, se não me falha a memória, que eu acho que tem até lá na avaliação, é interessante que vocês depois vejam, as diagonais de um polígono, tá bom? Então, se eu desenhar um polígono qualquer aqui, vou pegar aqui começar por o polígono mais simples que tem. Esse polígono tem 3 vértices, 3 cantinhos aqui, tá bom? Então, ele não tem nenhuma diagonal, porque a ideia de uma diagonal é quando você liga um vértice a outro que não seja o seu vizinho. Como o polígono, o triângulo, tem apenas vértices vizinhos, o vértice A tem o vizinho C e o vizinho B. Não tem outro vértice aqui para ligar, então não tem diagonal, tá bom? Portanto, o triângulo é o único polígono que não tem diagonal. Agora, se eu fizer, por exemplo, um quadrilátero aqui, olha. O quadrilátero, nós temos aqui 4 vértices, 4 cantinhos. Isso quer dizer que, então, eu tenho agora vértices que não são vizinhos uns dos outros. Por exemplo, o vértice B não é vizinho do meu vértice D. Portanto, eu posso traçar uma linha do B até o D, e isso será chamado de diagonal. Tá vendo? Não posso do B para o C, porque são vizinhos. Aí ficaria em cima do lado. Então, já é um lado, não seria um vértice, uma diagonal. O vértice C não é vizinho do vértice A. Portanto, eu posso ligar os dois, olha, com uma linha reta. Então, vai ter 2 diagonais. Nesse caso aqui, um quadrilátero tem 2 diagonais, tá bom? Qualquer quadrilátero tem 2 diagonais, não importa o formato dele, tá bom? 2 diagonais. E o pentágono, quantas diagonais teria? Olha só, eu coloquei um quadrilátero aqui para a gente pensar. Vou colocar aqui agora um pentágono para vocês me ajudarem nesses últimos 3 minutinhos aqui a encontrar o total de diagonais possíveis num pentágono, tá vendo? Então, 2, 4, 5. Está aqui os lados de um pentágono. Quantas diagonais vocês acham que seria possível fazer aqui em um pentágono? Deixa eu colocar aqui novamente, enquanto vocês pensam aí, eu vou colocar aqui a nossa frequência novamente, tá bom? Para quem chegou agora, um pouquinho mais depois que eu coloquei a última vez, a frequência já está aí, tá bem, pessoal? Podem assinar. Vamos lá. Vendo as diagonais aqui que eu posso fazer aqui num pentágono. Então, eu tenho, olha, uma, porque eu não posso ligar para o B, que é vizinho. Aí, do A, posso ligar para o D também. Já foram 2, tá vendo? Então, não posso ligar para o E. Eu já tenho 2 diagonais. Agora, vamos do B. Do B, eu posso ligar uma para o D, já são 3. Do B para o E, já são 4. Agora, vamos ver do C. Eu posso fazer mais uma ligação aqui para o E, que já são 5. Então, tem 5 diagonais. E, aparentemente, não tem mais possibilidade de fazer outras diagonais. De cada um dos vértices, já estão saindo 2 diagonais e está tudo regularzinho. Então, no pentágono, eu consigo fazer 5 diagonais. Certo? E à medida que vai ficando maior o polígono, vai sendo mais complicado a gente fazer o total de diagonais. Nesse caso, é mais bacana e mais legal você saber calcular as diagonais a partir do total de lados, tá bom? Então, ficaria assim, o número de diagonais de um polígono, ele é sempre calculado assim, que você pegar o número de lados e multiplicar por n-3 e dividir por 2. Esse aqui é uma continha que a gente costuma fazer e dá sempre certo, tá bom? N quer dizer o total de lados que tem o polígono. Então, por exemplo, o pentágono aqui tem 5 lados, tá vendo? Então, você iria substituir aqui o N por 5. Então, ficaria assim, ó. 5, que é esse primeiro N aqui, ó. 5 vezes o N menos 3. Seria 5 menos 3 e dividido tudo por 2, ó. Como 5 menos 3 dá 2, então fica 5 vezes 2, que é 10, ó. 10 dividido por 2 vai dar mesmo 5,
que são essas 5 diagonais aqui que nós acabamos de contar, tá bom? As 5 aqui. Aí, essa formulazinha funciona para qualquer polígono. Basta você trocar o N pelo total de lados que tem o polígono, e aí você faz essa continha e descobre o total de diagonais que tem no polígono. Tá bom? Bem, pessoal, chegamos aqui ao limite da nossa aula, né? São 20 horas. Deu para tirar aí alguma dúvida que existia em vocês? Sim ou não? Tô caladinho. Então tá, pessoal. Então é isso. Refaça as atividades. Lembrem de enviar as atividades, tá bom? Hoje eu comecei já a baixar as atividades para me olhar todas elas. Então, a partir da aula de hoje, quem mandar atividades de outras aulas já vai ser colocado naquele espaço que eu falei para vocês de atividades fora do prazo. Então, até hoje, vocês podem mandar, por exemplo, como essa aula não tem atividade, né, só revisão mesmo, só você fazer, então até hoje ficaria ok. Daqui para frente, as atividades serão colocadas em atraso até o dia da avaliação, que seria na semana que vem. Então, vocês têm uma semana aí para vocês colocarem as atividades de vocês em dia. Tudo bem? Boa noite. Vamos tomar uma aguinha para a próxima aula, tá bom? Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, prof. Valeu. Boa noite, professor. Valeu. Valeu, capitão. Até mais, gente. Um abraço.